A Bíblia nos garante que a única forma de receber a salvação e morar no céu ao lado de Deus é por meio de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 16, mostra a história em que Paulo e Silas são libertos da prisão, e o carcereiro ficou desesperado e admirado com o poder de Deus. Então ele perguntou: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E os dois responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Irmãos, por mais que a Bíblia nos diga tudo o que nós precisamos saber sobre o céu, há uma série de coisas que muitos cristãos não sabem ou têm dúvidas a respeito desse assunto. E duas das perguntas mais comuns são: quem irá para o céu e como irá para o céu? E em primeiro lugar, precisamos entender que existem 3 céus descritos na Bíblia: a nossa atmosfera, o espaço do universo e a morada de Deus. O primeiro céu é o que nós chamamos de firmamento. É o céu que cobre a nossa terra. É nele que os pássaros voam e as nuvens ficam suspensas. O segundo céu é onde estão localizados o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas. Ele abriga todas as galáxias existentes e nos mostra o quanto Deus é grande. Afinal de contas, ele chama cada estrela pelo seu nome. Veja o que o salmista disse: O Senhor edifica Jerusalém, ele reúne os exilados de Israel. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. E já o terceiro céu não pode ser visto pelos nossos olhos carnais. É lá onde Cristo está sentado à direita de Deus e onde os mártires e todos os que serviram ao Senhor estão. A Bíblia diz que os anjos ficam ao redor do trono de Deus, cantando dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. E mais, assim como os 2 primeiros céus são lugares reais, o terceiro céu também é um lugar real. Não há nenhuma razão para supormos que ele seja algo simbólico. E a melhor notícia sobre esse terceiro céu é que Jesus está nos preparando um lugar lá, ao lado dele. Veja o que Cristo disse em João capítulo 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. É interessante que o rei Davi, ele sempre dizia que um dia ele viveria na casa do Senhor para sempre, porque ele tinha certeza que a vida não se resume somente a esta terra. Vale lembrar que na época dele, Jesus ainda não tinha vindo e mesmo assim, Davi tinha essa expectativa. E nós cristãos devemos crer ainda mais que um dia estaremos com o Senhor, porque Cristo ressuscitou e prometeu que os seus seguidores estariam com ele por toda a eternidade. Mas o próprio Jesus disse que nem todos aqueles que o chamam de Senhor entrarão no céu. E no livro de Mateus, ele nos lembra de algo muito importante. Veja o que ele disse: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Olha isso, irmãos. Nós vemos nessa passagem que muitos buscarão entrar no céu quando morrerem, mas serão impedidos de entrar e serão enviados para o inferno. A maioria das pessoas morre com a expectativa de que Deus as deixará entrar no céu, mas não é assim que funciona. Você terá que entrar no céu do jeito de Deus, e não do jeito que você acha que é o certo. A Bíblia deixa claro que Deus nos ama e Ele quer que todos sejam salvos, mas o pecado nos separa dele. Por isso Ele enviou Jesus para pagar por nossos pecados ao morrer na cruz. Então quem rejeita a Cristo como o único Salvador e morre em seus pecados, não irá para o céu. Em Apocalipse capítulo 22, encontramos uma lista de pessoas que Jesus disse que não entrarão no reino dos céus. Veja o que ele disse: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
Fora ficam os cães, que cometem pecados nojentos, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Olha isso, irmãos. Essa lista de quem não vai entrar no céu se refere às pessoas que não quiseram seguir a Jesus. E também serve como um aviso àqueles que dizem servi-lo, mas continuam no pecado e vivem todo tipo de mentira. Então faça uma análise aí. Se você morresse hoje, você sabe onde passaria a eternidade? Se sim, em que você está se baseando para afirmar isso? E se a sua resposta foi não, ou se você não tem certeza, este é o momento de você saber. Eu vou te mostrar 5 coisas que você precisa saber para ser salvo hoje mesmo, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho, para que você seja avisado sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às 5 horas da manhã, às 4 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho colocado vídeos com mensagens de fé e orações para te fortalecer na caminhada com Deus, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber: Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Na Bíblia existem muitas passagens que falam sobre o quanto Deus nos ama. O maior exemplo disso foi quando Ele enviou seu Filho Jesus ao mundo para morrer por nossos pecados. Mas ainda hoje, o Senhor cuida de você e tudo o que Ele mais deseja é ter um relacionamento íntimo contigo. Amém? Segundo, todos são pecadores e estão separados de Deus. É muito comum as pessoas acreditarem que existem vários caminhos para se chegar a Deus. Há muitas religiões em todo o mundo e em cada uma delas há pessoas boas e honestas. Então pode parecer estranho saber que elas não serão aceitas no céu, já que elas fazem tantas coisas boas. Mas a verdade é que todos nós somos pecadores e somente um pecado é suficiente para nos separar de Deus, porque Ele é santo. Veja o que a Bíblia diz. Quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. E como você pode imaginar, isso é um grande problema, já que nós não conseguimos deixar de cometer pecados. Em algum momento nós acabamos mentindo, cobiçando algo que não é nosso, usando o nome do Senhor em vão. E dessa maneira, jamais conseguiremos alcançar o favor de Deus por conta própria. Mas, quando tudo parecia perdido, a próxima verdade resolve o nosso problema. Jesus Cristo é a única provisão de Deus para o pecado. Nós nunca seremos bons o suficiente, por isso, irmãos, nós precisamos de um Redentor, alguém que possa apagar os nossos pecados. Então Deus, por nos amar tanto, entregou Jesus para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Veja o que a Bíblia diz. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A morte de Jesus pagou a dívida de todos os nossos pecados passados e até mesmo daqueles que cometeremos no futuro. E no terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua direita para ser o nosso intermediador. A quarta verdade que você precisa saber: Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Eu sei que parece simples, mas muitas pessoas ainda acreditam que existem outros caminhos que levam a Deus ou outras formas de alcançarem a salvação. Este engano tem mantido as pessoas longe da verdade do Evangelho. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por isso você precisa entender que ser uma pessoa boa, acreditar em Deus e fazer o melhor para servi-lo, não é suficiente para ser salvo. É preciso aceitar o Filho de Deus, Jesus, como o único caminho e meio de salvação para a humanidade. Veja o que está escrito. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E a quinta verdade é que você precisa receber Jesus como seu único Senhor e Salvador. Para morar no céu, você precisa receber Jesus como seu Salvador e confessar isso com a sua boca. Veja o que a Bíblia diz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? E agora eu quero fazer uma oração de salvação junto com você. Você vai abrir o seu coração e orar junto comigo, ok? Deus está esperando ouvir da sua boca estas palavras. Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço que sou pecador e eu venho aqui reconhecer os meus pecados e pedir o seu perdão. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos e que está vivo hoje. Por isso eu abro o meu coração e Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Por favor, dirija minha vida daqui para frente e me transforme para que eu faça a Tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus eu oro e já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, se você orou com sinceridade, pedindo para Jesus entrar na sua vida, a Bíblia diz que você foi salvo, não pelos seus esforços, mas pela fé, por meio da graça, que é um favor imerecido. Veja o que a Bíblia diz. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós nascemos na família de Deus, através da obra sobrenatural do Espírito Santo que habita em cada cristão. Isso se chama novo nascimento e é apenas o começo de uma nova vida maravilhosa que Deus tem preparado para você. E para aprofundar esse relacionamento, agora você deve ler a sua Bíblia para conhecer melhor a Jesus, você deve falar com Deus em oração todos os dias, contar para as outras pessoas a respeito de Cristo, da mudança que Ele fez na sua vida, ter comunhão com cristãos em uma igreja, se possível, onde Jesus é pregado, e demonstrar a sua nova vida, a sua transformação, através do amor ao próximo, ok? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.